E aí, rapaziada que mora nesse país de repleto esplendor, você está no Alguém Disposto? E nesse primeiro vídeo do canal eu não poderia deixar de dissertar sobre o assunto do momento, né? Até então, que é sobre aquele rapaz que soltou aquele desabafo ultra sincero lá na Avenida Paulista, aquela sensação de incapacidade imensa que dá na gente e que com certeza dá na maioria das pessoas que moram aqui nesse esplendoroso país. De certa forma é um misto de emoção misturado com revolta e que a gente percebe só no tanto de emoção que ele estava tendo ali, né, na hora de relatar, né? E esse relato que ele deu, que eu acho que praticamente toda a internet ouviu, eu nem preciso repetir por aqui, né? Já que vários criadores de conteúdo, sejam eles da machosfera ou não, fizeram aí react, colocaram aí seus pontos de vista. E eu também vou colocar aí o link de alguns dos criadores que eu acompanhei, fazendo react sobre esse relato do rapaz aí. E esse vídeo praticamente furou a bolha, né? Chegou até no Renan Santos o vídeo, né? Aquele pré-candidato à presidência da República. E que aproveitou também para inserir esse desabafo na campanha política dele. Político sendo político e psico sendo psico também, né? No caso do Pablo Marçal, que se aproveitou da situação e deu uma casa para ele. Essa parte eu gostei muito. Livrar o cara do aluguel foi uma maravilha para mim. Já vai ser menos um fardo enorme de preocupação que ele vai ter que carregar, né? Coruja do Carvalho que colocou essa notícia aqui na aba comunidade dele, né? E fora que tá aí um segredo que ele deixou escapar sem querer, né? Mó pagodeiro esse coruja. Aí, ó, Xande de Pilares, clareou. Brincadeiras à parte, nunca nos enganou. Todo mundo sabe que ele é pagodeiro. Enfim. Só que antes da gente começar a abordar os pontos de vista, vamos falar sobre a índole desse rapaz um pouco. E vamos ter respeito pelo esquerdinho aí nos comentários, viu? Acho que alguém pegou essa referência, hein? Enfim, eu vou deixar na mão dos especialistas aí, né? Vou tocar para vocês aqui 2 vídeos curtos e vocês vão tirar as conclusões de vocês agora a partir desses vídeos aqui que eu vou passar. Sabe esse cara aqui, ó? Pois é, que gravou um vídeo chorando e muita gente se comoveu e esse vídeo viralizou porque ele pegou no ponto mais fraco do brasileiro. O ponto mais fraco do brasileiro é que muita gente acorda cedo e vai dormir tarde para pagar imposto. Muita gente não vê o seu dinheiro, o suor que as pessoas têm hoje em dia, a meritocracia, a capacidade de terem alguma coisa está indo por ralo abaixo. Porque essa desgraça desse governo maldito está nos escravizando. Ele tocou no ponto mais fraco dos brasileiros. E os brasileiros se comoveram. Eu fui uma delas, tá, gente? Eu fui lá, segui o cara. Ele tinha 100 mil seguidores e hoje ele tem 2 milhões de seguidores. Aí vai Pablo Marçal, ajuda o cara também. Muita gente ajudando o cara com Pix. Um coitadinho, né, gente? Um coitadinho. Eu vejo muitas pessoas de direita exiladas que nunca foram ajudadas. E aí nós de direita dando um palco pra um cara que meteu o pau na direita. Num dos vídeos dele, ele fala que as pessoas de direita estavam orando pra pneu. O que ele iria dizer pras filhas dele quando crescesse. Gente, a pessoa fala que não é de direita e não é de esquerda, é Lula. É petista. Em vários vídeos dele, ele metendo o pau da direita, a mesma direita que hoje está ajudando ele. Parem de seguir essa merda, essa desgraça, esse tipo de pessoa. Parem. Da mesma forma que ele subiu como um foguete, ele vai cair. A skin não nega, minha gente. É só vocês perceberem que no vídeo dele, assistam novamente. Assistam, ele fala sobre as pessoas do prédio que enriqueceram. Como que pode, né? Um país tão injusto, né? Pois é, meu irmão. Vou te deixar aqui uma reflexão, querido. Você estudou? O que você fez pra ter uma vida legal e bacana? Porque eu estudei. Hoje eu ganho bem. Hoje eu comprei o meu carro, BYD elétrico. Eu tenho a minha moto Z800, eu tenho a minha casa no meu nome. Ninguém nunca me deu nada, nenhum governo nunca me deu nada. Eu sempre fui atrás, eu sempre lutei. Só que eu nunca me vitimizei igual você, meu querido, no vídeo. Mas infelizmente, ele pegou na ferida que mais dói no povo brasileiro. Que é a decepção, a frustração em morar num país onde só pagamos impostos, onde não temos o mínimo, que é segurança, saúde, educação. Infelizmente ele pegou na ferida do brasileiro. Mas a gente não pode deixar que um troço desse tenha voz. Porque soa falsidade. Então parem de seguir essa desgraça aqui, ó. E deem voz a mim, a pessoas de direita que realmente lutaram e lutarão até o fim por esse país. Pela melhora desse país. Não por uma pessoa que pela cara fez o L. Ele fez o L, minha gente. E não é um arrependido. Mas ele tá usando a direita pra enriquecer. Acordem. Esse primeiro vídeo dessa menina que atende pelo nome de anti-esquerda pode até não ter te convencido,
Mas esse segundo vídeo aqui mostra com provas do que a pessoa é capaz de fazer quando o assunto é hype, engajamento e até mesmo a ajuda financeira de quem se convence por pouco, né? Enfim, vamos ao vídeo de duas lendas da internet explicando de onde ele tirou esse conceito de emoção para gerar comoção. E a gente vai ver de quem ele copiou esse vídeo aí, esse conceito aí. E aí vai o segundo vídeo. Chamei o Lincoln de petista e ele pegou ar comigo, só que eu fiquei sabendo de uma coisa, que ele copiou o vídeo de outro influenciador. Se você não conhece o Lincoln, ele viralizou com esse vídeo aqui, onde ele fala da injustiça que as pessoas sofrem. Só que daí ele chorou no vídeo, escorreu lágrima e tudo mais, ele indignado com a injustiça que os trabalhadores sofrem, com a mão calejada e tudo mais. O vídeo explodiu, viralizou e ele está com mais de 2,2 milhões de seguidores. Porém, ele copiou esse vídeo de outro influenciador. Dá uma olhada nisso aqui. O pessoal, vou desabafar com vocês porque não tem ninguém pra desabafar, tá ligado? Tomaram todos os meus bolos de pote lá na Avenida Paulista porque eu não tinha licença pra vender os bolos de pote, tá ligado? Porque eu tinha acordado mal, cara, tá ligado? Acordado mal, pessoa. Pô, quando a gente trabalha pra caramba nesse país e não sai do lugar. Idêntico. Parece que o sistema quer que pobre fique pobre pro resto da vida, sabe? Eu nunca tive vergonha de trabalhar, mano, sabe? Eu nunca tive, pessoal, tá vendo essas dor aqui? Eu já acordei na mão perto pensando nisso, mano, você é louco. Mesma coisa. Tá pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. Nunca tive vergonha de serviço. Sempre tive trabalhar, mano. Sempre trabalhei, mano. Nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida, nunca tive. Não, muita coincidência, pô. Mostrou até a mão igual. Não é possível, mano. Não plagiou, não. Vamos continuar assistindo. Ultimamente, quando eu venho guardando um barraco muito grande do meu coração, tá ligado? Que, tipo, é como eu tenho esperança, mano, que amanhã o dia vai ser melhor, tá ligado? Sabe, como é que eu vou ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor? Dá não, Isso galera. aqui é que o Miranha postou o vídeo um dia antes Um dia do antes. Lincoln. Você pode ver nesse vídeo aqui da galeria do Miranha, ele postou o vídeo no dia 24, um dia antes do dia que o Lincoln postou. O que acontece é o seguinte, a conta do Miranha Mineiro MG, @Miranha Mineiro MG, ela caiu. Nós vamos recuperar essa conta, então já segue Recuperaram já. aqui, porque eu vou trazer a prova concreta assim que a gente recuperar essa conta. E tem que seguir o Miranha Mineiro. Passar as informações para a recuperação da conta. Então segue aqui. E vocês têm que seguir o Miranha Mineiro. Que tem o cara postar o mesmo conteúdo. Não tem problema nenhum. Não, nenhum. Certo? Só que aí seria interessante ele deixar o @ do cara, da onde ele tirou a inspiração. Ele usou a história de outra pessoa, galera. Fez o vídeo igual para que o cara ganhe os créditos e a credibilidade também. Quem ganhou o caso foi ele. Aqui. Rapaziada, a minha conclusão sobre isso é a seguinte, é de que a gente está no país que idolatra aquele Givaldo Mendigo, né? Quase o tornaram deputado, inclusive. A gente está no país que está a fim de eleger o Caneta Azul também. O que esperar, né? O que esperar. Porém, como eu não estou aqui somente para bater no mensageiro, estou aqui mais para mostrar o que é justo, vamos aos pontos de vista que foram abordados nesse relato, apesar de ter sido copiado. Vamos falar sobre pontos de vista que me chamaram muito a atenção. E a primeira coisa que ele citou que me chamou muito a atenção foi sobre o poder de compra, cara. Realmente é algo que, principalmente para quem mora em metrópole, se a pessoa for pobre morando em metrópole, meu amigo, esquece. Só vai trabalhar para comprar o que comer praticamente. Não dá nem para você se dar o luxo de comprar no mercadinho mais próximo. E obviamente vai estar mais caro, porque ninguém vende nada para ninguém para sair no 0 a 0, né? Não existe isso. Porém, tem gente que pensa em comprar no mercadinho pequeno porque não tem fila. É uma vantagem às vezes pagar um pouquinho mais caro e não enfrentar fila e ganhar mais tempo. Só que hoje em dia é inviável fazer isso. É praticamente impossível comprar a maioria das coisas, principalmente mistura em mercadinho pequeno. Não tem como. Tá muito caro. E não sei se vocês lembram ou irão lembrar do que eu vou falar aqui, mas esse hábito de compra do mês se deu justamente por causa dessa época da hiperinflação. Quem nasceu aí entre os anos 80 e 90 lembra como era, né? 2.500% ao ano a taxa de juros. Meu Deus do céu. Eu, quando peguei a hiperinflação assolando o nosso país, eu era criança ainda, né? Eu sou milênio, né? Mas me lembro perfeitamente, mesmo eu sendo pequeno na época, quando os meus pais me levavam no supermercado, de ver lá os funcionários
tabelando os preços a todo momento, porque no outro dia já estaria mais caro que aquilo ali. Fora que esse tabelamento também servia para registrar a compra no caixa, né? Porque não existia scanner na época. Ainda era aquele barulhinho que nos remete à nostalgia pura quando a gente ouve, né? Sem contar que era necessário o funcionário ou a funcionária do caixa digitar aquele valor que estava na etiquetinha, né? E imagina o trampo que era, filho, fazer isso produto por produto. E isso explicava também um tanto de fila no supermercado que tinha na época. Mas o real motivo para se existir compra de mês hoje em dia, até os tempos de hoje praticamente, é que a hiperinflação nos assolava. Se não comprasse tudo no mesmo dia, no outro dia já estava tudo bem mais caro do que o dia anterior. E era justamente por isso que você via todo dia gente ali colocando etiquetinha nos produtos, porque sempre mudava o preço para mais caro. E hoje a gente sabe que a mídia coloca esses índices de inflação aí só para maquiar, né? Porque, na verdade, é muito acima daquilo que eles divulgam na TV, cara. É muito acima. Certeza que é muito acima a inflação do que aquilo ali. Quer ver um exemplo bom que eu tô achando hoje em dia para se medir inflação? É aquele pessoal que tá fazendo aqueles vídeos nas plataformas de vídeo vertical, mostrando ali o preço do Big Mac em vários países. Ali dá para saber, cara, perfeitamente que a inflação por aqui continua nos assolando. Só pela diferença dos preços e pela quantidade de horas trabalhadas para se conseguir o mesmo Big Mac. Em cada país é uma coisa diferente. Sendo que em países como a Austrália, a Irlanda, esse pessoal que ganha em euro aí, você demora 33 minutos, 36 minutos para comprar um Big Mac. Porém, aqui no nosso esplendoroso Brasil, você demora 5 horas para comprar um Big Mac. Mais de 5 horas, se eu não me engano. Isso claramente nos mostra que não é sobre conversão e nem sobre salário mínimo. É sobre poder de compra mesmo. O nosso é ridículo. Atrelado também a políticas monetárias ridículas, ao extremo, impressora de dinheiro ligada no infinito, e são muitos os privilégios para quem nem deveria ter todos esses privilégios. E eu nem preciso dizer a quem eu estou me referindo, vocês já sabem muito bem. E isso só faz aumentar a indignação, principalmente em cima das pessoas de bem. E naquelas pessoas que têm que cumprir sempre, a todo momento, uma obrigação, né, cara? Aquele cara que tem que sair para trabalhar e não pode voltar sem dinheiro, porque se ele voltar sem dinheiro, ele não consegue tocar a vida, não consegue sustentar os filhos. E aí, como é que fica esse tipo de situação? Imagina para quem é um autônomo e depende de vendas, por exemplo. Se ele pegar um dia fraco, ou uma tendência a mudar, ou algo acontecer que a receita dele diminuir, e o padrão de vida não tiver ali praticamente encaixado naquela receita, mano, os problemas são seríssimos. E se ele não tiver juntado uma reserva antes, fica pior ainda essa situação, fica desesperadora, porque ele tem que arrumar dinheiro de imediato para continuar mantendo as obrigações familiares ou sustentar os filhos também, né? Ou os dois juntos. Geralmente são os dois juntos. A gente pode ver que hoje está difícil até para o cara que está sozinho, que não tem todas essas obrigações familiares, mas tem as obrigações pessoais e tem também ali como despesa a alimentação, aluguel, se estiver morando de aluguel. Já é um peso enorme que o cara tira de responsabilidade se o cara tiver casa própria. Mas aí se o cara tiver a fim de ter um carrinho ali mediano, como um Kwid, tem que pagar mais de 60 mil, 70 mil, é um absurdo. O pessoal que sabe, que vivenciou gerações passadas e sabe que não era assim, hoje está completamente indignado em ver que um Kwid está custando 70 mil praticamente. Isso é um absurdo total. A gente vê também que a gente paga um carro pra gente e outro pro Leviatã, né? Aí é muito complicado mesmo. E hoje em dia, quando se fala de poder de compra, não tem sobrado nada só pro beta não, filho. Não tem sobrado nada pra ninguém. Brutal, senhores. Na verdade, quem se dá bem são os seres lá que aprovam 22%, 23% de aumento em cima dos ganhos de 39, 40 mil reais, né? Assim fica fácil. Agora eu quero ver uma empresa lucrativa aqui no Brasil aprovar 15%, 16% para um assalariado. Isso aí não acontece, isso aí nunca vai acontecer. Vai acontecer de dar 6%, 7%. E não dá nem para sair colocando a culpa disso em cima dos empresários, porque 34% de imposto aproximadamente num setor de comércio que depende de vendas. Quer dizer, se a venda for fraca, não tem essa, filho. Tem que pagar 34% independente da venda ser forte ou fraca. Aí fica difícil, mano. Fica muito difícil depois ter retorno, né? Ter retorno em operações melhores, ter retorno em recursos melhores. Isso não vai acontecer. Não tem como acontecer.
E caso você queira constatar também que esse tipo de crise aí já chegou nas grandes empresas, é só você conversar com o Boomer, que eu tenho certeza que ele vai te falar que antigamente os tempos eram muito melhores e que a empresa era muito melhor do que atualmente. Se ele ainda for parte integrante do quadro de funcionários dessa empresa, ele vai falar o quanto decaiu em comparação antigamente. E de fato decaiu em tudo. Decaiu em salário, decaiu em benefícios, principalmente o varejo, cara. O varejo aqui nesse Brasil respira por aparelhos. E se a crise chegou no grande, agora imagina como é para o pequeno e médio empresário empreender aqui dentro desse país esplendoroso. Eu tenho conhecimento de causa para falar sobre isso. Eu já quebrei 2 vezes empreendendo. E a taxa do amor, né, em um tom não muito irônico, me beneficiou nesse processo aí. E nesse meio você luta contra gente desonesta, você luta contra o Leviatã e você luta contra até os próprios funcionários que você contrata. É incrível isso. Eu moro aqui nessa terra de Marlboro, que é o Rio de Janeiro, né? E tenho uma história para contar sobre isso, esse lance de funcionário. O camarada foi pego furtando carne de dentro do freezer da empresa. Era uma pequena empresa. Não era nem uma média empresa, era uma pequena empresa. Ele estava cometendo esse delito aí. Porém, daí na hora de chamar o camarada, mostrar a filmagem, de provar que de fato ele fez aquilo ali, o camarada me colocou na justiça. Disse que era injusto ele sair por justa causa. Isso com tudo filmado. O pequeno empresário gravou tudo. Tinha todas as provas em mãos. E daí tava o camarada indo lá apavorar o empresário praticamente. Um constrangimento danado. Ficar o tempo todo ali insistindo, dizendo que ele tinha que pagar pelos benefícios dele, que ele tinha tempo de casa na empresa, isso e aquilo. Aquela discussão toda. E no final o que aconteceu? A justa causa foi revertida, porque o entendimento final dos excelentíssimos foi que houve excesso e o constrangimento e danos morais foi para as costas do empresário. Um cara que já está aos trancos e barrancos, tendo mais um tranco, tendo que resolver processo trabalhista de um funcionário que merecia uma justa causa. A justa causa foi revertida e, se eu não me engano, a indenização foi R$30 mil. Esse é nosso país esplendoroso, minha gente. Aí eu te pergunto, esse empresário mais adiante teve ânimo para continuar empreendendo? Obviamente não. E se de fato ele tinha uma reserva grande, ele não vai mais colocar reserva grande em negócio físico nenhum. Ele vai largá-la na renda fixa e vai viver a vida dele. E eu não tiro a razão dele por isso. É uma situação complicadíssima. Mas enfim, vamos voltar a abordar aí, vamos abordar um segundo ponto de vista do relato daquele rapaz, que é ele ter falado claramente que não tem horizonte e nem recompensa. Você não enxerga isso num futuro próximo. E de fato isso é verdade, cara. E você não vê o povo movendo uma palha para que isso mude. Esse foi um ponto importantíssimo que ele citou, crucial. E que do meu ponto de vista, até um pouco sarcástico esse ponto de vista que eu vou falar aqui agora, eu acho que resolveria da seguinte maneira. Corta por uma semana a cerveja, o carnaval e o futebol daqui para ver se o povo não vai se revoltar. Corta de quebra também aquelas substâncias ilícitas legalizadas que conhecemos bem, para ver se num instante o povo não se revolta. Fica praticamente todo mundo dependendo de um herói vestido de Superman, vestido de alguma coisa, um determinado herói para salvar o Brasil. Fica todo mundo esperando isso. Ninguém faz nem pelo seu bairro, ninguém faz pelo próximo, ninguém faz por praticamente ninguém. Aqui é a terra do pessoal que passa a perna um no outro. É vergonhoso eu ter que falar isso num vídeo do YouTube, mas é a realidade. É um povo extremamente mesquinho e individualista nesse sentido. Por mais que eu saiba que existem vários Brasis inseridos dentro do Brasil, né? Porque eu fui em Minas Gerais e é completamente diferente. Eu paro para atravessar numa rua em Minas Gerais, o carro para você atravessar. É coisa de primeiro mundo. E eu nem tô aqui querendo dar lição de moral em ninguém, nem querendo que todo mundo tenha hábitos bons, não, porque isso é praticamente impossível numa terra que até então nem preza pela educação, deixa filho largado pra lá. Pô, esses dias eu passei por um lugar que uma garotinha tava mexendo num copinho de guaraná natural, cara, sujo no chão. Daí eu fui por instinto mesmo tirar aquilo ali da mão dela e a mãe já pensando que era outra coisa, mano. Daí ela já colocou o modo barraco no on, né? Que é? Tá mexendo na mão da minha filha? Aquele tom de voz maravilhoso, esplendoroso, né? De gente barraqueira.
Não tem como dar uma de justiceiro nesse país ou querer o melhor pra alguém que não adianta, esse alguém não aceita e é isso, esse é o novo normal, filho. Esse é o novo normal. Antigamente, qualquer outro adulto podia corrigir uma criança, que o pai dessa criança até agradecia quando corrigia. Hoje em dia, é arrumar um problema pra vida toda se bobear. Porque eu já tratei logo de explicar a situação pra não escalonar pra uma coisa pior, né? Até porque se de fato eu somente atravessasse a rua ou mostrasse que eu tentei corrigir aquilo ali, mas com a voz dela eu saí de perto, de fato ela ia querer deduzir que foi mesmo a situação que ela imaginou. Portanto, eu recomendo altamente aos senhores a não se meterem nesse tipo de situação. É o melhor que vocês fazem. Eu sei que dá também uma sensação de indignação tremenda ver que os próximos seres humanos não estão sendo educados da maneira que deveriam ser. Isso tem consequências piores. O psicológico fica afetado, como o próprio rapaz falou. A gente cansa, o psicológico cansa, o físico cansa, tudo cansa praticamente vendo esse tipo de coisa acontecer. A gente sabe que não é, a gente que preza pelo mínimo de moralidade e respeito pelo outro e que faz o bem sem olhar a quem, a gente sabe que não é, cara, normal aquilo ali, mas pros normes tá tudo ok. Mas aí quando a gente para pra pensar, por que tá tudo normal pro norme, mesmo com o Brasil todo revirado de cabeça pra baixo? Porque tem cerveja, carnaval, futebol, tem curtição, tem pão e circo, tem tudo isso no outro dia, cara. E se for pra falar de futebol, então nem se fala, mano. Copa do Mundo tá aí, ó. Carnaval 2.0, filho. O povo se pinta, o povo coloca chapéu, o povo coloca bandeira nas costas, o povo pinta a rua, o povo pinta muro, o povo solta fogos, não quer nem saber se vai incomodar cachorro, se vai incomodar gato, se vai incomodar nada. O povo nessa época ou tá no mercado, ou tá em loja de eletrodoméstico, comprando televisão. Não tá nem aí, filho. E esse lance de Copa do Mundo entrou também no segundo relato dele, né? Ele fez 2 relatos. Esse daí que ele tava indignado e emocionado também. E logo depois ele fez mais um relato, porque ele ficou surpreso com a repercussão do primeiro relato. E nesse segundo aí ele fez uma citação interessante. Um senador da República que estava curtindo a Copa do Mundo, com o Brasil cheio de problemas. Cabe reflexão, né? Para aqueles que até então não se importam para isso. E a gente fica até sem saber praticamente o que dói mais, né, cara? Se é tomar conta desse povo que faz o que quer na hora que quer na nossa cara, ou se é ver os próprios normes ali fingindo que não tá acontecendo nada com o país que tá se afundando a cada dia, sabe? E eu tenho certeza que muitos outros brasileiros se encontram nessa mesma situação que se encontra o Lincoln aí, esse rapaz do relato. E cá entre nós, muitos sentem essa vontade de externar da mesma forma que ele externou essa indignação e essa revolta com tudo que está acontecendo aí em volta da gente e que fica parecendo que é a gente que está até então fazendo vista grossa. A gente sabe que tem muita coisa que não está no nosso alcance para poder resolver, que está muito mais no alcance daqueles que estão lá em cima do que quem está aqui embaixo para resolver. Daí é algo que, de certa forma, não só revolta, né, cara, mas também fecha ali a possibilidade de você sonhar com alguma coisa, de você colocar algo que no horizonte ou no futuro vai te trazer bons frutos, vai te trazer tranquilidade ou algo do tipo. Não tem, cara. Aqui nesse país não tem mais essa perspectiva. É praticamente impossível você sonhar com alguma coisa e conseguir realizar sem ter algum empecilho no meio do caminho. E são vários os empecilhos que você encontra nesse meio do caminho. Tem que contar com muita, mas muita sorte mesmo. O que já puxa o gatilho da indecisão, né, cara? O cara fica ali indeciso, sem saber para que lado ele vai. Fora também que dá aquele medo imensurável de fracassar, né, pessoal? Deve ser uma sensação horrível você fracassar com suas obrigações, né? Principalmente quando essas obrigações são prover e proteger os seus, cara. Quando você tem filhos ali, dependentes seus. Se quando eu trabalhava CLT e eu consegui dar uma embolada aí danada nas contas e não consegui até então, enquanto morava com a mãe, dar o dinheiro pra minha mãe. Pô, eu me senti completamente incapaz. Imagina um cara que não tem ali, não conseguiu aquele dinheiro na hora ali pra sustentar a família. Como é que ele não deve se sentir, cara? Ou também esse cara que tem, que trabalha, mas que não consegue subir os degraus que deseja subir. Olha só que sensação horrível. Que é mais uma citação aí do primeiro relato do rapaz. Eu imagino como ele deve se sentir, como eu também por muito tempo me senti, vendo as pessoas em outros países com ocupações que até então são classificadas como subemprego
se dando muito melhor na vida do que quem tem as mesmas ocupações aqui no Brasil. E claro, eu não estou aqui dizendo que tudo são flores. Lá também tem suas dificuldades. Todos os outros países também possuem suas dificuldades. Mas olha o quanto a moeda do nosso país desvalorizou e desvaloriza a cada dia, cara. E isso porque a gente não está nem comparando com o dólar. Outra coisa inexplicável aqui é o país exportar matéria-prima e alimentos aos montes e depois o consumidor final comprar o produto industrializado que poderia ser fabricado aqui mais caro. Vai entender essa lógica, cara. Mesmo você sabendo que o problema é o tanto de lobby, é o tanto de peso do Leviatã que se tem, cara, é uma lógica inexplicável isso. E que influencia diretamente também no poder de compra. E é por isso que em outros países o poder de compra também é melhor, porque muita coisa fabrica por lá mesmo, o custo para o consumidor final vai sair bem menor. E agora, para finalizar o vídeo, um ponto de vista meu, né? Uma conclusão minha agora sobre o que eu acho de tudo isso, é que o Brasil tá parecendo o sistema de casta indiano, cara. Tá bem parecido com isso. É todo mundo naquela sua casta ali até o final da vida. E até então é isso que está se concretizando por aqui, cara. Porque você vê, o pequeno e o médio empresário ele não consegue subir aqui nesse país. Para uma startup virar uma empresa grande aqui nesse país é praticamente impossível. E quem já é grande, que tem lobby, que tem monopólio, que tem tudo em volta, elisão fiscal, amizade com o rei, fica bem mais fácil de continuar grande, né? Até então. Por esse vídeo era isso, amigos. Amigos que não são amigos porra nenhuma, como dizia Epifania. Eu ri a beça quando ele falou isso no vídeo. E de certo ponto ele tem razão, né? Nunca fui na casa de ninguém daqui, não conheço ninguém daqui pessoalmente, e a gente chama de amigo. Mas de fato é amigo, cara. Ouvintes, meus ouvintes. Acho que agora ficou mais adequado, né? Chamar de ouvintes. Esse príncipe de Belfort Roxo é demais. Meu vizinho ele, pô, dá pra escutar ele gravando vídeo aqui da outra parede. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí, rapaziada, e compartilha com quem você acha que merece ver esse vídeo, principalmente que seja da bolha. Não quero normes aqui também no meu canal. Vocês já conhecem essa frase. E até o próximo vídeo.